Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com uma questão que é, foi uma questão muito da hora, que eu gostei da prova da Unesp, na segunda fase 2026, meio do ano. Então a prova aconteceu ontem, dia 21 de 6 de 2026, tá? Tô gravando esse vídeo numa segunda-feira. E hoje eu vou resolver a questão 21, tá? É a questão de campo elétrico uniforme. Então é uma questão muito massa, muito legal e interessante para a gente resolvê-la. Bom, vamos lá. Uma pequena esfera de dimensões desprezíveis tem massa de 2,4 gramas. Carga elétrica igual a 1 microcoulomb. Então, vamos grifar essas letrinhas que ele deu, né? Ele deu uma carga, a massa, né? E deu a carga elétrica da esfera. Aí está pendurada por um fio ideal isolante na região entre duas placas A e B, verticais, planas e paralelas. Essas placas são separadas por uma distância d e estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo e de sinais opostos, de modo que entre elas atua um campo elétrico uniforme. Gente, vamos lá. Campo elétrico uniforme. Viu essa palavrinha, mano? Essa palavrinha você já tem que vir na tua cabeça a equação do campo elétrico uniforme, né? Que é do Edu, né? Que o campo vezes a distância é igual a diferença de potencial entre dois pontos. Para qualquer dois pontos que você pegar, isso aqui vai valer, tá? Beleza. A esfera permanece em equilíbrio na posição mostrada. Gente, a esfera permanece em equilíbrio. O que significa isso, permanecer em equilíbrio? Significa estar parada, tá? Então, a esfera está parada. A esfera está parada. Se ela está parada, né? Quer dizer que está em repouso, né? Então quer dizer que a força resultante na esfera é zero. Então a força resultante na esfera é igual a zero. Beleza, então tá aí o desenho. Letra A. Qual placa A ou B corresponde à placa positiva? Justifique sua resposta com base na direção e no sentido da força elétrica que atua na esfera, na posição de equilíbrio mostrada na figura. Tá. Bom, primeira coisa, gente. A primeira coisa que tem que fazer é desenhar as forças na esfera. Ó. Essa aqui é a tração, né, que tem o fio. Temos também a força peso, porque tem massa, peso, certo? E no caso, né, tipo assim, a princípio, a gente precisa saber para onde está a força elétrica, né? Só que essa força de tração, gente, a gente pode decompor ela aqui, ó, em duas direções. Vou decompor ela na direção x e y. Então, ó, vamos fazer aqui o nosso referencial em cima da bolinha. Aí. Bom, vamos decompor então. Essa aqui seria o Tx, né? E essa aqui seria o Ty. Beleza? Bom, gente, a única possibilidade essa esfera estar parada é a força elétrica tem que equilibrar com essas forças. Só que, por exemplo, por que ela não está subindo e descendo? Porque a força peso equilibra com a tração em y. Então, a força elétrica ela vai atuar para qual direção? Bom, para ficar paradinha, a força elétrica só pode ser quem? Essa aqui, ó, na direitinho, para equilibrar com o Tx, né? Vou botar aqui no mesmo tamanho, mais ou menos. Mesmo tamanho, mais ou menos. Aqui, ó. Essa aqui é a força elétrica, né? Faltou os vetores aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. Certo? Essa seria a força elétrica. Bom, e aí como você explica isso pro cara na dissertativa? Né? Você pode fazer um esboço, você pode desenhar, né? Eu fiz um esboço aqui, ó. Fiz o mesmo esboço, tá? Tranquilinho. Então você vai desenhar de novo, né? Você pode desenhar. E deu o ângulo ali, né? Aquele ângulo ali, ó. Temos a tração aqui. Essa tração. Aí você vai ter
atração em Y, que é o TY. Você vai ter atração em X. Você tem a força-peso, que é equilíbrio com TY. E você tem a força elétrica. Pronto. Tá aí, ó. Isso aqui é a força elétrica. Certo? Bom, gente, então vamos começar a justificar. Ó, para a carga ficar em repouso, né? Ficar em repouso, a força elétrica atua no sentido do desenho. Então, já que você desenhou aqui, ó, tá aí, ó. Então, não tem problema, tá? Você pode deixar assim. Beleza? Gente, ele disse que essa carga, né? Essa carga, ela tem um valor de 1 microcoulomb e a massa é de 2,4 gramas. Só que 1 microcoulomb, gente, é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Essa carga ela é positiva. Então, ela é uma carga positiva. Gente, se é uma carga positiva, certo? O campo elétrico, né, que ela está sentindo, né, o campo elétrico que uma carga sente, quando é uma carga positiva, tem o mesmo sentido e a mesma direção que a força. Então, o campo elétrico, aqui no meu desenho, seria para qual direção? Bom, vou desenhar o campo elétrico, então, para a direção da força. Ó. O campo elétrico seria assim, ó. Esse é o campo elétrico que está aparecendo entre as placas paralelas. Se o campo sai da placa A e chega na placa B, logo a placa A é positiva e a B é a negativa. Pronto. Porque é assim que acontece no campo eletrouniforme, né? Eu posso desenhar vários vetores campo aqui, ó. Eles vão estar sempre com a mesma distância um do outro, né? É, as linhas passadas igualmente, né? Mesmo valor, enfim. Então esse seria o sentido do campo. E aí a gente descobre automaticamente que a placa A ela é carregada positiva, certo? E a placa B é carregada negativamente, com o mesmo valor de carga. Beleza? Pronto, essa é a primeira pergunta da letra A. A segunda, em seguida, sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a 19, calcule a diferença entre prótons e o número de elétrons nessa esfera. Gente, ele quer saber qual é o número de portadores de carga. Né? Como é uma carga positiva, então quer dizer que ele está com uma falta de prótons. Né? Então, segunda pergunta. Então, vamos colocar aqui a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta. Calculando número de elétrons em falta. Gente, é a equação clássica da quantidade de carga. Quantidade de carga, né? Quantidade de carga é N vezes E. Só que aqui, né? Como a gente está usando o mó da carga, então a gente vai usar 1 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes E. Certo? Bom, onde o E que ele deu é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então fica 1 vezes 10 a menos 6 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo, o N vai ser 1 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Bom,
1 por 1,6 vai dar 0,625. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19. Então, eu vou somar. Então, menos 6, né? Mais 19. Então, eu vou ter um total de 10 elevado a 13 elétrons em falta. Certo? Pronto. Pode deixar assim mesmo, tá? Não tem problema não. Tudo bem? Então, essa aí seria a letra A, bonitinha. A letra B que é legal, né? Sabendo que a diferença de potencial entre as duas placas é 1.800 volts, ou seja, ele deu aqui, ó, o U. Ele deu a diferença de potencial entre as placas, né? Então, ele deu a letrinha U. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo que seno de θ é 0,6, cosseno 0,8, calcula em metros o valor da distância D. Tá. Então, ó, vou usar o desenho aqui da A para fazer aqui a B. Então, ó, a letra B, gente, ó. Como eu vou fazer? Se está tudo parado, certo? Então, do desenho, então você pode falar do desenho, a força resultante é igual a zero, então você vai ter duas situações, né? No eixo Y. No eixo Y, que é esse eixo aqui, ó, a peso é igual a TY, certo? Porém, gente, ó, cuidado, hein? Tem um detalhe. O ângulo θ, ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui por quê? Porque a gente está falando de ângulos alternos internos, né? Seria duas retas paralelas cortando uma reta transversal no meio. Então, esse ângulo é o θ. Deixa eu só tirar aqui o Y e o T daqui, para a gente conseguir enxergar melhor. Tá aqui, ó. Esse aqui é o TY. Aí, pronto. Certo? Então, o peso é igual ao TY. Então, a gente pode falar o seguinte. A gente vai ter duas equações. Que o peso é igual ao TY. E a força elétrica, né? Vai ser igual a quem? A força elétrica é igual ao TX, né? Então, força elétrica para a direita, TX para a esquerda. Elas têm que ser iguais para ficar parada. Aqui vai dar o TX. Bom, o TY nada mais é do que ó, o TY, gente, ó. Como o TY está com o ângulo, então aqui vai ser o cosseno, tá? Se você decompor aqui, ó, esse cara vai ser o cosseno. Então fica T vezes o cosseno de θ. Bom, vamos desenvolver essa equação aqui, né? Então, peso, massa vezes gravidade. T vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é 0,8. Então, isso aqui vai dar 0,8. Bom, a massa, ele deu que é 2,4, mas tem que estar em quilos. Se tem que estar em quilos, tem que dividir por 1.000. Então, fica 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade deu que é 10, é igual a T vezes 0,8. Daqui eu vou achar a tração, tá? Vou descobrir quanto é o valor da tração. Então, vai ficar assim, ó. Então, a tração vai ser 2,4 vezes 10 a menos 2, 2,4 vezes 10 a menos 2, né? Porque soma menos 3 com 1 aqui, né? Dá menos 2, dividido por 0,8, certo? Então, 2,4 dividido por 0,8 é como se fosse 24 por 8. 24 por 8 é 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a tração. Agora a gente vai desenvolver lá a força elétrica. Ó. Força elétrica, né? Quando está falando de força, campo, a gente pode usar aqui o modo da carga vezes o campo, né? Que é aquela equaçãozinha, é igual a T vezes o seno de θ. Modo da carga é 1 vezes 10 a menos 6
vezes o campo elétrico é igual a T vezes o seno de θ. Seno de θ é 0,6. Com isso aqui, eu vou achar o valor do campo elétrico, mas não vou acabar aqui ainda, tá? Então fica assim, ó. A tração a gente tem ali em cima, né? Que é a mesma tração. Então a gente pode substituir. Que é 3 vezes 10 a menos 2. Então fica 1 vezes 10 a menos 6 vezes é igual a 3 vezes 10 a menos 2 vezes 0,6. Beleza, então 0,6 aqui. Agora eu vou passar 1 vezes 10 a menos 6 dividindo, né? Então fica que o campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 6. Então isso vai me resultar em um campo elétrico de menos 2 com mais 6 dá 4. 1,8 vezes 10 a quarta. Pode ser Newton por Coulomb, ou Volt por metro, qualquer coisa. Newton por Coulomb. Esse é o campo, certo? Só que ele perguntou qual é a distância. Como ele está falando de campo elétrico uniforme, tem que usar o EDU. Qual que é o segundo passo para terminar? EDU. Usa o EDU. Ele disse que a DDP entre as duas placas é 1.800. Então você tem 1.800. O E que a gente achou? 1,8 vezes 10 a quarta. E a gente vai encontrar o D. Fazendo a continha aqui, né? Então, o D vai dar 0,1 metros. Pronto. Aí, ó. É isso, né? Porque aqui vai ser 18 vezes 10 ao quadrado. Corta ali. Sobra 10 ao quadrado. Passa dividindo. Vai dar 18 por 1,8. Vai dar 10. Aí vai ter menos 2 embaixo. Isso, tá certo. Pronto. Tá aí. Certinho? Então, a distância entre as placas é 0,1 metros. Ele pediu em metros. Pronto. Tá pronto. Tá? Uma questão bem legalzinha. Tá? Acho que foi a mais interessante da segunda fase. E se você gostou, deixa o like, compartilha. E é isso. Manda para aquele seu amigo que fez a provinha ontem, que está preocupado, que quer saber o que aconteceu, como foi, que quer saber resolver. Manda para ele. Fechou? É isso. É nóis. Tamo junto.